Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no seu habitual espaço de comentário político, Miguel Sousa Tavares trouxe duas novidades. Em primeiro lugar, não acredita nos dados da AIMA, dizendo que temos menos imigrantes do que a AIMA disse recentemente, de 1.600.000 pessoas. E em segundo lugar, Miguel Sousa Tavares está preocupado com o inverno demográfico dos portugueses, assunto que há uns meses atrás, segundo o próprio, não era digno de preocupação, porque a população imigrante estava a rejuvenescer aquilo que era a população em Portugal e, portanto, assim sendo, não havia necessidade de preocupação com o inverno demográfico dos portugueses. E, portanto, vamos ouvir Miguel Sousa Tavares no seu podcast. Acho que é um podcast que é só do próprio Miguel Sousa Tavares, com uma jornalista também presente. Vamos ouvir estas declarações e fazer uns breves comentários. O que é que se faz, isto está ligado com os imigrantes, em relação ao inverno demográfico dos portugueses? Eu devo-lhe dizer, Paula, eu não acredito no número que a AIMA lançou cá para fora, que temos 1,5 milhão de imigrantes. Pura e simplesmente não acredito. Acha que peca por excesso ou completamente, por defeito? Completamente. Quer dizer, isso significaria que, por exemplo, nos últimos 2 anos houve mais de 300.000 imigrantes. Nós sabemos que eles não têm onde ficar, por mais que estejam acantonados, e às vezes estão aos 20 por sala, não é? Ou em contentores, ou naquelas pensões manhosas. 300.000 a mais em 2 anos. E já com 1.200.000 atrás, nós tínhamos que ter centenas de milhares de pessoas a dormir na rua. Isso não existe. É mentira. Eu acho que os números da AIMA... Então estes números? Não faço ideia. Não quero fazer especulação política nem nada. Agora, eu acho que um país que tem tanto problema com as estatísticas, acho notável que se tenha chegado a isto, e que o ministro Pedro Duarte tenha anunciado 15 dias antes que íamos ficar muito surpreendidos com os números de imigração. Quer dizer, que ele já os conhecia, não é? Ou já os adivinhava ou já os pretendia, das 3 uma. Eu não acredito num 1,5 milhão de imigrantes. Seria 10% da nossa população, que seria quase impensável. De repente passamos dos países com menos percentagem de imigrantes para um dos países com mais percentagem de imigrantes. Bom, meus caros, estes foram os comentários do Miguel Sousa Tavares, e ele acaba aqui no fim por dizer, bom, mas seria impensável que nós há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, poucos anos, 2, 3, tivéssemos um país que tinha pouquíssimos imigrantes aos olhos de Miguel Sousa Tavares, e agora de repente somos um dos países com maior percentagem. Eu acho que o Miguel Sousa Tavares está neste momento a acordar um bocadinho para a vida. Parece que ainda não se tinha apercebido da quantidade de pessoas que estavam a fazer, inclusive manifestações às portas da AIMA, pessoas que estão a dormir nas ruas de Lisboa e do Porto e até no resto do país, e portanto o Miguel Sousa Tavares, como está fechado dentro da sua bolha, provavelmente não está a par destes números, mas eu acho que há aqui várias questões. O inverno demográfico que o Miguel Sousa Tavares e a forma como ele articula a frase sobre o inverno demográfico português, que é isso que é uma coisa interessante, dá a sensação que o Miguel Sousa Tavares, pela primeira vez em muito tempo, acaba por dizer, bom, se calhar era boa ideia que os portugueses começassem a ter filhos e que não importássemos pessoas para Portugal que têm filhos por eles, e portanto eu acho que é relevante. Em última instância, em última análise, eu quero acreditar que há uma réstia de bom senso no discurso de Miguel Sousa Tavares, quando ele diz, não, era importante que os portugueses tivessem filhos, mais do que resolver o problema só do ponto de vista estatístico e numérico. Portanto, não é suficiente nós dizermos isto do ponto de vista numérico para dizermos o problema demográfico está resolvido. Mesmo que, eventualmente, os imigrantes até comecem a ter mais filhos e tudo mais, o problema demográfico não estaria resolvido porque, em última instância, isto deixaria de ser Portugal. Agora, podem chamar o que quiserem a este espaço geográfico, só não lhe chamem a Portugal se não houver portugueses, e caminhamos para isso a largos passos nos próximos 10 a 12 anos, pelo menos se mantivermos o ritmo de entrada de imigrantes, se mantivermos também o ritmo de saída de jovens do país. E portanto o Miguel Sousa Tavares duvida dos números, diz que os números pecam por excesso. Portanto, aparentemente o Miguel Sousa Tavares já se permite pôr números em causa. Há uns tempos atrás ele dizia que a extrema-direita andava a utilizar dados que não existiam para caracterizar a sua narrativa. E aliás, ele também era dos próprios que falava das sensações, e que uma coisa são as sensações, outra coisa são os dados, mas pelos vistos Miguel Sousa Tavares já permite que as suas sensações se sobreponham àquilo que são os dados, única e exclusivamente porque os dados não cabem perfeitamente na narrativa do homem. E portanto, eu compreendo, mas efetivamente é verdade, 1.600.000, e seguramente que serão mais pessoas brevemente. Já há alguns setores que, segundo percebi, querem mais de 100.000 pessoas para trabalhar, e portanto isto é com muita facilidade. Entram pessoas
toda a maneira efetivo. Eu relembro que os nascimentos em Portugal, que já têm incluídos os nascimentos dos imigrantes, que são 14 a 15 mil pessoas, estamos a falar de 75 mil a 80 mil nascimentos por ano. Portanto, uma entrada de 100 mil pessoas supera automaticamente os nascimentos. Fora as pessoas que estão infelizmente a falecer porque estamos num país envelhecido, e os jovens que estão a sair também a um ritmo semelhante ao dos nascimentos, é 70 mil, 80 mil jovens por ano, e portanto só países em guerra, segundo me foi contado inclusive, só países em guerra é que exportam tantos jovens percentualmente falando como nós. Portanto, é para verem como em Portugal as coisas estão a correr bem. Mas é um bocadinho por aqui. Estes foram os comentários de Miguel Sousa Tavares. Vai haver o debate entre Rui Rocha e Paulo Raimundo. Eu não tenho conseguido acompanhar estes últimos dias, também não vou acompanhar o debate hoje, mas amanhã já estarei de volta para cumprir, digamos assim, o calendário dos debates. Não tenho conseguido e creio que amanhã também já volto com companhia. Entretanto, eu queria só deixar aqui uma nota de uma outra notícia que não tem muito a ver com o vídeo, mas já agora ficam a saber, não vou fazer outro vídeo sobre esse tema. Saiu no dia de hoje uma sondagem que altera aqui um bocadinho os resultados a que nós estávamos habituados do ponto de vista de primeiro, segundo e terceiro lugar. O Partido Socialista aparece novamente em primeiro lugar, portanto ainda com a possibilidade de empate técnico por causa da margem de erro, mas o Chega recupera imenso a percentagem e passa para 18,6, se não me falha a memória. Tendo em conta que o Chega teve 18,4, se não me falha a memória, do ano passado, temos aqui um pequeno crescimento da sondagem relativamente ao último ano e relativamente às últimas eleições. E, portanto, ficam aqui também com esta nota. O Partido Socialista passa para primeiro lugar, o Partido Social Democrata passa para segundo e o Chega fica novamente em terceiro, mas com um pequeno acréscimo àqueles que foram os votos nas últimas eleições. E, portanto, ficam aqui também com esta nota, já agora, também para fazer aqui este comentário. No dia de hoje também Luís Montenegro apresentou o programa da AD e, segundo percebi, também roubou uma proposta ao Chega. Luís Montenegro queria, pelo menos, igualar todas as pensões a 860 euros, que é o atual salário mínimo, e, portanto, eu posso estar a falhar aqui com algum detalhe, mas, segundo li, Luís Montenegro acaba por copiar essa mesma proposta, que também ela é faseada e é até 2029. E, portanto, fico aqui com estas 3 atualizações, apesar do tema do vídeo não ser esse, mas como os comentários sobre o que disse Miguel Sousa Tavares já estão mais ou menos esclarecidos, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, meus caros. Mais uma vez digo, amanhã voltarei às live streams, provavelmente com o Miguel, para os debates, e vamos ter uma semana de debates e muitos mais nos próximos tempos, e, portanto, já terei mais facilidade. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.